aquele momento em que você se conhece melhor, que você obtém mais autoconhecimento e sobe de grau, você sente uma felicidade. Então, isso gera felicidade porque você olha para o mundo de maneira diferente. Veja bem, você começa a olhar para o mundo como sendo mais possível para você a realização das coisas que você deseja. Então, quanto mais autoconhecimento eu tenho, a tendência de eu olhar para o mundo assim, mais positivamente, sabe? Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana, porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas, porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou o Ailton Souza e esta Conversa no Quintal é sobre se conhecer e conhecer o ser humano aonde habitamos. É sobre distinguir cada uma das incríveis conexões com pessoas ao nosso redor. Eu tenho aqui do meu lado a Vaninha, que sempre representa você, internauta, em nossas Conversas no Quintal. Tudo bom, Vaninha? Tudo bem, Ailton. E hoje a nossa conversa vai ser sobre nosso tema hoje será a felicidade de se conhecer. Ah, legal. Legal, né? E eu queria que você começasse falando pra gente, você acha que conhecer-se gera felicidade? Sim. Obter o autoconhecimento gera um índice de felicidade maior. Isso pode ser em um momento específico ou não. O que eu quero dizer com isso? Todos nós viemos nos desenvolvendo e nos autoconhecendo durante a vida. Sim. Umas pessoas mais, umas pessoas menos, e todos nós temos graus diferentes de autoconhecimento. Só que quando você vive um momento onde sabidamente você passa de um limite para o outro, existem momentos, Vaninha, que a gente está vivendo e acontecem coisas conosco que a gente sabe que aquele momento é histórico, que você cresceu naquele momento. Então, tanto seja num curso, quanto seja em algum momento do dia a dia, aquele momento em que você se conhece melhor, que você obtém mais autoconhecimento e sobe de grau, você sente uma felicidade. Então, isso gera felicidade porque você olha para o mundo de maneira diferente. Veja bem, você começa a olhar para o mundo como sendo mais possível para você a realização das coisas que você deseja. Então, quanto mais autoconhecimento eu tenho, a tendência de eu olhar para o mundo assim, mais positivamente, sabe? Com mais ênfase no que é positivo. Por mais que eu veja que tem coisas negativas, mas eu sei que o bem sempre vence. E como a gente se classifica sempre como pessoas de bem e positivas, você consegue ver mais caminhos. E isso gera uma felicidade gostosa aqui dentro do peito. E como que você acha assim que o ambiente onde você vive, né, ele influencia no autoconhecimento? Influencia sim. De onde nós viemos faz muita diferença para o nosso autoconhecimento. Por quê? Num primeiro passo, é porque nós somos influenciados pelo meio. Então, se nós viermos de um ambiente onde as pessoas são mais evoluídas, muito provavelmente vai ter esse estímulo ao diálogo, e como se tem um estímulo ao diálogo, faz com que as pessoas, as crianças nesse caso, venham se desenvolvendo em diálogos, reconhecendo a si mesmo, entendendo mais as situações, ao invés de só ir na base da brutalidade. Então, essa prévia de onde a gente vem faz grande diferença. Eu vou dar um exemplo físico só para a pessoa entender mais. E eu vou usar valores monetários para isso, para ficar bem fácil e literal. Vamos imaginar que hoje eu tenho uma pessoa A e uma pessoa B que estão com 5 milhões. Então, essas pessoas, hoje elas estão com 5 milhões, cada uma delas,
e elas estão felizes porque elas ganharam 5 milhões. Só que tem um detalhe, a pessoa A está muito feliz e a pessoa B já não está tão mais feliz assim. Por quê? Porque a pessoa A, ontem, ela tinha um único milhão, então ela passou de 1 para 5. Consequentemente, ela teve um deslocamento, um ganho de 4 milhões. Então ela se sente feliz porque ela veio de um movimento onde ela tinha 1 e passou para 4. Ao contrário disso, a pessoa B está com 5 milhões hoje, mas ontem ela tinha 9. Então ela perdeu 4 milhões nesse exemplo. Então ela veio de uma situação onde ela tinha 9 milhões e hoje ela tem 5. Então o grau de felicidade dela vai ser relativo ao momento em que ela veio e ao que ela enxerga para frente. Porque é aí que entra o autoconhecimento. Se essas duas pessoas hoje estão com 5 milhões e elas estão vendo o mundo, elas podem ver como somente um momento, que é o certo, ou como uma situação, digamos, definitiva. Então, se esta pessoa que estava com 9 milhões, a B, passou para 5, ver isso como simplesmente um pico ou vale, que todos nós vivemos isso, faz com que ela se sinta feliz mesmo tendo perdido algum dinheiro. Por quê? Porque ela está no momento ruim. Talvez ela não fique feliz por ter perdido, mas ela sabe que aquilo ali é uma situação passageira. Então ela vai aproveitar e entender por que ela perdeu esse dinheiro, por exemplo, e vai evoluir novamente para uma nova situação onde ela possa ter não só 9, mas 12, 15 ou até mais dinheiro nesse exemplo. É claro que eu usei aqui dinheiro, mas poderiam ser outras coisas, como situações, como coisas que você comprou, coisas que você conquistou, ou mesmo situações que você está vivendo na sua vida. Então a gente tem que entender a cada vale que depois vai vir um pico. E também isso nos faz gerar, Vaninha, a humildade para quando eu estiver no pico, eu não desmerecer ninguém. Porque imagina esta pessoa da situação B. Vamos imaginar que se ela soube viver bem quando ela estava no vale, quando ela subiu e passou para um pico, e agora tem lá 12, 15 milhões que seja, ela não cuspir na outra pessoa, simplesmente porque agora ela ganhou. Então ela tem que ter a humildade, aprender com a situação quando está em baixa, para depois ir para alta. Inclusive, Vaninha, um outro detalhe importante para a gente salientar. Quase sempre, principalmente a nível de autoconhecimento, as pessoas se desenvolvem mais quando estão nos vales. Porque na realidade os vales trazem aprendizado, né? Trazem aprendizado porque a pessoa quase sempre ela para pensar, quando ela tem autoconhecimento, o que me trouxe até aqui. Então quando ela para pensar isso e analisa, ela consegue ver os acontecimentos que aconteceram com ela e que fizeram que ela chegasse naquela situação. E isso, como ela entra na análise e entende bem o que aconteceu, faz com que ela crie novas possibilidades para ela mesma se desenvolver e, se conhecendo, se desenvolver e não voltar mais naquele vale. Então, por isso que eu digo que sempre quando a pessoa está numa situação negativa, é quase sempre o momento onde ela tem que parar, analisar e fazer o crescimento dela para que quando ela estiver numa situação positiva, ela saiba suportar aquilo ali, tanto sem esnobar quanto suportar a situação, porque é muito mais difícil do que você alcançar o pico, é se manter no pico. Sim. E acaba que o vale ele traz amadurecimento para o ser humano, né? Um amadurecimento e um amadurecimento forte, que gera várias lições que a pessoa nunca mais esquece, porque fica carimbado na pessoa. Então, esse carimbo tem que ser válido de alguma forma para que a pessoa não volte a fazer as mesmas coisas que a levou a esse vale, entendeu? A esse problema. Então, que você viva novos problemas sempre. E você acha que o nosso futuro ele é influenciado pelo autoconhecimento? É bastante influenciado. Porque, como eu disse, de onde nós viemos e depois para onde nós estamos indo é influenciado pelo hoje. Eu tenho uma historinha que dá para me contar aqui que pode se encaixar nesse contexto. Eu, como você sabe,
Eu tenho 3 filhos, 2 Sim. meninas e um menino. E a menina do meio, hoje ela está com 18 anos, mas quando ela tinha 6, 7 anos, nós fomos fazer uma viagem de avião que era a primeira viagem de avião dela. Então, como você sabe, nós morávamos no Paraná e estávamos em deslocamento para Minas. Como a distância era muita, o avião tinha que subir muito e entrar num negócio chamado velocidade cruzeiro, que é quando ele ultrapassa as nuvens e entra numa alta velocidade de 900 km mais ou menos por hora, é bastante rápido. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos viajado a família inteira e essa filha minha, Isabelle, quando o avião foi subindo, 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 que nós atravessamos as nuvens, nós notamos uma mudança de comportamento nela. Quando nós estávamos abaixo, ela estava de uma certa forma. Quando o avião subiu mais e ultrapassou a linha de nuvens e a gente conseguiu ver por sobre as nuvens, então nós víamos as nuvens aqui embaixo, sim, ela começou a procurar e olhar, e nós vimos assim, parecia que ela estava com medo, alguma coisa assim. Aí a gente viu ela inquieta e perguntou para ela. E aí nesse momento aconteceu um desses momentos que eu te falei, que a gente marca e registra e fica sabendo que aquele momento vai ser um momento histórico em nossas vidas. Sim. Ela perguntou, cadê Deus? Cadê os mortos? E ela estava assim, procurando ver Deus, ver os mortos. Então olha bem, por que a gente está falando que o futuro é influenciado por uma coisa que a gente viveu no passado? Sim. E o nosso autoconhecimento nesse conjunto todo? Porque nós tínhamos explicado para ela em nossas conversas aleatórias de que as pessoas quando morrem vão para o céu e que o céu é o habitat de Deus. Sim. Só que a gente não está falando isso no sentido literal. E ela, na sua cabeça de criança, interpretou de modo literal. E ninguém tinha falado isso com ela. E a gente teve que ter toda uma cautela para que a gente pudesse responder uma pergunta assim que na hora a gente nem imaginava de acontecer. Sem ação, né? E a gente fica sem ação, sem saber o que eu respondo no caso disso. E a gente teve a cautela de contornar a situação e explicar que a gente não tinha mentido ao dizer que é a casa de Deus e ao dizer que os mortos iam para o céu, mas também que não era no sentido literal. E aí ela foi entendendo e ficou mais tranquila. E a partir desse momento, então, essa influência de coisas que nós falamos e do nosso desenvolvimento, do nosso próprio autoconhecimento, vai influenciar em todo o nosso futuro, às vezes com coisas inusitadas que nós nos deparamos com elas. Por exemplo, eu nunca iria imaginar uma cena dessa antes de acontecer comigo. Eu nunca imaginei que a cabecinha dela estava pensando isso e os olhinhos procurando assim, Deus e os mortos. E eu tive que ter cautela. E foi uma coisa que nós mesmos tínhamos provocados e que não sabia como que isso tinha entrado na cabeça dela. Daí a influência, né, do dia a dia. É muito interessante, né? Essa questão até da gente fazer, em questão de cursos, você acha que isso também influencia nessa mudança? Olha bem para você ver. Todas as vezes que eu me desenvolvo em alguma coisa, por exemplo, quando eu faço um curso, eu me desenvolvo a nível de futuro, porque pensa bem, se eu for lá hoje, numa escola de pintura, por exemplo, e me desenvolver em pintura durante 6 meses, fiz um curso lá e fiquei 6 meses envolvido em pintura. Quase sempre, aquilo tudo que eu aprendi vai fazer diferença em meu futuro. E assim é o autoconhecimento. Se você hoje sentar e se desenvolver e tentar pensar e tentar entender, ou mesmo fizer um curso onde você entenda bem quem é você e o que você está fazendo aqui e o seu norte. Se você enxergar melhor o seu norte, vai fazer grande diferença sempre no seu futuro. Por quê? Porque como você viveu aquilo, o seu passado sim pode influenciar o seu futuro nesse quesito. Porque você se conhecendo mais, às vezes você vai virar um pouquinho mais à direita, um pouquinho mais à esquerda, dizer sims ou não de modo diferente para cada coisa, e aí, consequentemente, você vai ter outros resultados. E principal, além de tudo isso, você vai saber quais são os resultados que você deseja ter. Porque muitas vezes, Aninha, a gente vai vivendo como somente um animal, que somos todos, mas não ativamos a parte inteligente nossa de se tornar um animal racional
de realmente entender tudo que está acontecendo e todas as possibilidades que nós temos aí para viver a vida. Então, quanto antes eu me conhecer, eu me entender, eu ir a fundo em mim, melhor para o meu futuro que eu tenha um desenvolvimento muito mais de alto nível. Senão a gente acaba só vivendo por viver, né? Só vivendo por viver e aí se transforma quase que num somente animal. Eu conheço várias pessoas que vivem hoje, indiferentemente de terem dinheiro e de terem condições, elas vivem quase como animais. Elas não curtem, elas não sabem conviver muito com as outras pessoas, elas não vivem a vida para si, elas às vezes só têm filhos e ensinam para os filhos também quase como animais, então não desperta aquele lado racional. É muito importante quando você tem autoconhecimento, porque principalmente na educação dos filhos, por exemplo, você já os educa, já os levando para um lado de se tornarem pessoas boas, pessoas com cérebro bom, no sentido tanto de saber conhecimentos do mundo, quanto autoconhecimento de si, e aí as pessoas vão ter uma convivência, um diálogo muito melhor. E quanto mais diálogo a gente consegue ter, mais a gente consegue ter também empatia, gratidão, se colocar no lugar do outro, agradecer a Deus e até as outras pessoas por tudo que nós temos. Então a pessoa acaba sendo mais feliz. Verdade. Você falando aí, né, essa resposta que você me deu até aqui, então quer dizer que quando a gente vai se conhecendo, a gente vai criando pontos de referência? Como assim? Dá um exemplo prático dentro disso. Exato. Quanto mais nós evoluímos na vida, mais entendendo o mundo nós estamos. E para entender o mundo, eu tenho que ter pontos de referência a todo momento. Se você está evoluindo, você está dialogando e trazendo para dentro de você novas imagens do mesmo mundo. Então, você acaba tendo novos pontos de referência. O ser humano, ele quase sempre é influenciado pelos pontos de referência também. Então, por exemplo, só para também exemplificar, se eu tiver um exercício que eu posso fazer em casa mesmo, sobre os pontos de referência. Sim. Se eu tiver uma tigela, por exemplo, e colocar uma água quente, vamos colocar uma água quente, mas não fervendo, uma água quente, de modo que eu suporte colocar a mão dentro dela. Então, aqui na minha mão esquerda, eu coloquei ela numa tigela de água quente. E na minha mão direita, eu coloquei ela numa tigela de água gelada. Não muito gelada, mas suficientemente gelada para que eu sentisse que está bem frio. Sim. Então, uma está quente e a outra está fria. E aqui no meio, eu tenho uma tigela com água normal, temperatura ambiente. Se eu ficar 1 minuto com essas mãos na água quente e na água fria, e depois eu tirar e colocar na tigela com água normal, eu sei mentalmente que ela está na temperatura ambiente. Mas toda a minha fisiologia de referência vai fazer com que eu sinta esta mão que estava na água gelada, bem no gelo, e a mão de cá, na verdade é o contrário, né? Esta mão aqui que estava na água quente, ela vai queimar ainda assim na água normal, e esta mão que estava na água gelada, vou sentir muito gelo nela, mesmo estando em temperatura ambiente. Por quê? Porque a minha referência eram a água fria e quente. Interessante. Então, o ser humano usa referência o tempo inteiro. Então, se eu for definir o que eu estou sentindo somente baseado nesta tigela de água normal agora, no final da experiência, eu simplesmente vou errar. Porque eu vou dizer que essa mão está ligada a esse lado de cá que estava quente, e essa mão de cá, na água gelada, eu vou sentir frio. Então, eu vou perder a minha referência. E isso não acontece só com a água, não. Com som também é a mesma coisa. Se eu ouvir um sussurro e depois ouvir um som alto, eu vou achar que o som alto está mais alto porque eu estava ouvindo sussurros. Então, nós sempre calibramos o nosso ser de acordo com uma referência externa ou a uma referência interna. O autoconhecimento nos dá uma referência interna. Por isso ele é tão importante, porque você consegue desenhar dentro de si, principalmente no autoconhecimento objetivo. Você consegue desenhar parâmetros dentro de si para você se balizar se você está muito para cá ou muito para lá. Por isso que ele é objetivo. Você consegue ver o caminho
no qual você está passando e no qual as outras pessoas também estão passando. Então você consegue ter uma referência interna. Daí a importância do autoconhecimento, das referências no autoconhecimento, principalmente o autoconhecimento objetivo. Pelo que você está falando aí, o autoconhecimento dá a gente um equilíbrio melhor para lidar com situações, né, de vários sentidos. De vários doenças, sentidos. e várias coisas, né, na vida. É porque as situações na vida mudam e automaticamente, às vezes, naquele momento, a minha referência também mudou. Então é importante eu ter uma noção de referência para que eu não fique desbalizado, ou seja, sem uma baliza, sem uma referência mesmo. E aí haja incoerentemente com algum valor que eu tenho. Porque quando eu tenho dentro de mim uma espécie de baliza, eu consigo enxergar exatamente quais são os meus valores, por onde eu devo passar, para o que como que eu me desenvolvi até ali. Então fica fácil para que numa nova situação, principalmente numa situação inusitada, eu me referencie por mim mesmo e consiga, bom, para mim isso está bom ou não está, e aí eu consigo decidir isso baseado no meu próprio ser e não no que os outros acham. Porque eu vivo a minha vida e cada um vive a sua vida. Se todos nós nos desenvolvermos em autoconhecimento, nós vamos conseguir ter uma vida muito melhor para si. E é isso que a gente está vivendo, essa experiência para isso, né, Vaninha? Para ter uma vida melhor, a gente tem autoconhecimento para estar mais feliz, para estar melhor aqui no mundo e fazendo as coisas que a gente realmente deseja e não o que o outro deseja somente. Independente do que a gente esteja vivendo situação, fica fácil você lidar, né? Fica fácil. Você tem um maior equilíbrio, né? Maior equilíbrio, não por sofrer exemplo. por situações difíceis. Tem vários exemplos do dia a dia que mostram isso. Vamos supor uma festinha, Vani. Você vai na festinha com o marido seu. Eu não sei se ele bebe ou se ele não bebe, mas vamos só usar de exemplo se você nos permitir. Vamos supor que ele fique de pileque quando ele bebe 5 uísques. Então, ele foi lá e você está alegre, comemorando tal, final do ano agora, época de festas, e ele tomou um uísque, tomou 2, tomou 3, até aí tudo bem. Tomou 4 e tomou 5. Nesse momento, a festa para você mudou de tom. Por quê? Porque você estava até então se divertindo, e rindo e brincando, mas estava observando. Quando você viu que ele está próximo de um limite, que você sabe dele, que se ele tomar mais do que 5 doses, por exemplo, e ele chega na 5ª dose, você já fica de sobreaviso. Então, para você, a festa muda de felicidade para preocupação. É verdade. Então, como você agora já está preocupada, você já fica de antena ligada e a festa perde aquele prazer, aquele sabor, realmente. Então, no caso aí, eu usei o exemplo dele para consigo. Mas com a gente é a mesma coisa. Se eu não souber me equilibrar o tempo todo, e as pessoas que estão convivendo conosco, elas têm que estar com aquela luzinha do autoconhecimento delas ligado, porque se ele, no exemplo, se conhecer bem, ele sabe, ó, eu não posso passar desse limite. Então acendeu-se para mim uma luzinha que eu não vou passar dessa dose, porque senão eu acabo estragando a festa de todo mundo, às vezes porque acontece alguma coisa, ou às vezes porque eu tenho que voltar dirigindo. Na verdade, se tiver que voltar dirigindo, não poderia beber nenhuma, né? Com certeza. Mas é só um exemplo para a gente entender como que o autoconhecimento influencia nesse equilíbrio e esse equilíbrio influencia no todo, tanto de si quanto de uma outra pessoa. Nesse exemplo aqui, você com o seu marido, você estaria de sobreaviso e a festa para você caiu de nível. Por quê? Porque ao invés de você estar se divertindo, você está preocupado. Sim. E até para a gente lidar com uma doença grave, talvez, seria o autoconhecimento essencial para isso. O autoconhecimento é essencial para isso também. Eu tenho inclusive uma situação particular minha, não sei se você sabe, se o pessoal de casa sabe, eu tive a infelicidade de ser diagnosticado com câncer. E eu tive que aprender a conviver com isso. E é o meu autoconhecimento que faz com que eu consiga lidar com isso. Eu não vou dizer que eu fique feliz, mas eu consigo conviver com isso, Vaninha, simplesmente entendendo que todos nós estamos aqui de passagem e que cada um de nós tem o seu tempo. E isso faz com que eu olhe para a doença
de uma forma muito mais madura. Tem pessoas que nem dizem o nome câncer. É verdade. Isso. Eu, na verdade, enfrento, fiz várias quimioterapias, fiz um transplante de medula e agora no ano que vem, 2021, vou estar fazendo outro. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas isso faz com que eu veja o mundo de uma maneira muito mais autêntica, no sentido de que saber que a morte é para as pessoas, todos nós vamos morrer. Só a gente não sabe a hora, né? E não significa que eu tenha câncer e que eu vá morrer amanhã ou não. E também, se eu não tivesse, poderia acontecer. Então é muito mais fácil você, tendo um pouco de autoconhecimento, de lidar com isso. Inclusive tem uma história de uma amiga minha que ela teve também um problema de câncer e ela é viva até hoje, ela mora em Campo Mourão e ela tinha acho que 2 filhos, uma filha, eu sei que aconteceu isso com a filha dela, e ela tem um problema do câncer dela, fazia com que ela pusesse sangue pelos poros quando estava atacado. E ela foi no médico e o médico falou, olha, esse câncer não é incurável e infelizmente ou coagula ou joga para fora. E ela vivava sofrendo com isso. Só que aí ela fez umas quimioterapias e tal e foi sarando daquilo, pelo menos momentaneamente. Só que ela sarou daquilo, mas o psicológico dela a jogou numa cama. Então ela ficava lá em casa, e sempre quando vinha gente visitar ela de vítima, pois é, então agora e tal, praticamente esperando a morte, não sei o que e tal. Aí um dia, o que deu o choque nela de vida foi justamente o que aconteceu, que eu vou contar agora. A filha dela entrou na porta assim do quarto dela, e ela deitada assim lá na cama, e a filha dela perguntou, mamãe, que dia que você vai morrer? A mãe dela assustou assim. Como assim, filha? Não, porque você fala que vai morrer e aí eu queria só saber que dia que é, porque eu sei que morrer não é uma coisa muito legal, mas eu queria saber que dia que você vai morrer, porque às vezes você fala que só vai esperando a morte e tal. E isso então deu um tapa na cara dela, deu um choque nela, que fez com que ela falasse, não, peraí, eu vou me levantar para a vida e vou viver a vida. Porque eu, Vani, uma das coisas que me fez fazer isso foi justamente eu olhar para a minha família, principalmente os filhos, e olhar para o meu caçula, que na época tinha 9 anos mais ou menos, e eu senti assim que, talvez quando o médico me condenou, né, falando que a minha doença era incurável, e eu senti assim que, puxa vida, eu vou passar por essa vida, vou ter filhos, e 2 delas vão se lembrar de mim, e talvez ele não se lembre. Isso me chocou tanto, sabe? E ele, um dia que eu estava indo para o hospital, me falou assim, papai, você vai ficar curado disso? E eu olhei para os olhos dele e senti aquela peito, sabe? Aquela força, né? Aquela força, aquela energia, e falei com ele, prometi, filho, eu vou me curar disso. Então eu fui, fiz as químios, fiz o transplante, isso me deu muita força, muita energia, porque naqueles dias eu estava bem. Então eu sempre levo as coisas no dia a dia. Hoje mesmo estamos aqui gravando, graças a Deus eu estou bem, estou saudável, tenho ainda a doença, mas ela não está atacada. Então eu respeito muito quando os médicos falam, vai lá, faz a químio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu vou levando e vou principalmente vivendo o dia a dia. E nessa história aí dos filhos, eu me lembro que ele tinha na época 9 anos e hoje ele já está com 14. Então, esse período todo eu sempre fiz questão de estar próximo dele e de marcar a vida dele com a minha vida. Estando com ele, andando de bicicleta, passeando junto com ele e às vezes está só batendo um papo ali, olhando nos olhos, ensinando as coisas. E hoje, Vaninha, graças a Deus eu já sei que, tanto por ter maturidade, por eu ter também insistido mais nesses momentos, eu sei que se eu vier a faltar hoje, ele já lembrará-se de mim. Isso para mim é uma vitória, porque eu sinto que a gente precisa estar na vida das pessoas que a gente ama de uma maneira mais próxima, fazendo coisas boas, e tudo isso veio em mim desenvolvendo-se em cima de um autoconhecimento que eu já tinha um pouco desenvolvido, e a cada vez mais a gente vai correndo atrás disso, e cada dia é um, né, Vaninha? Eu vejo assim, você para mim é um exemplo de vida no sentido de que as pessoas que eu já conheci, algumas que eu conheço que têm o câncer, né, elas ficam em cima da cama, choramingando, né, só lamentando, e nisso a doença vai consumindo elas. E você, eu sei que você tem câncer porque a gente tem, né, nós somos amigos, temos essa intimidade.
Mas as pessoas que estão à sua volta nem sabem. A maioria nem Porque sabe. você, assim, não transparece de forma nenhuma, no momento Eu nenhum não que tenha escondo, doença. eu não escondo, mas ao mesmo tempo eu convivo. Você convive tão bem que parece que você não tem nada. Exatamente, eu Né? Eu convivo. creio que a sua fé em Deus também tem feito a diferença na sua vida. Faz toda a diferença, né, Vaninha? É. Porque a gente começa a olhar para o ser criador e deixa nas mãos dele o que tiver que ser. Eu vou fazer sim a minha parte, Sim. ou fazer todos os tratamentos que surgirem para poder tentar me livrar disso. Mas que seja feita a vossa vontade. Essa é a ideia, né? E a gente fala, né, sobre doença, né? O nosso tema hoje é sobre a felicidade, né, de se conhecer. Você acha, então, que a felicidade ela é diferente para cada pessoa, assim? É diferente, Vaninha. Porque, olha bem, quando a gente nasce, cresce e vem se desenvolvendo, ali dos 3 aos 7 anos, acontecem algumas coisas que nos marcam, como se fosse um carimbinho mesmo, e gera a nossa personalidade. Sim. A partir desse momento, Vaninha, o que acontece? As pessoas começam a buscar prazer e evitar a dor. Então, todo ser humano, em tudo que a gente faz, nós temos 2 focos principais de vida: buscar prazer e evitar a dor. Só que tem um detalhe: o que é prazer para uma pessoa e o que é dor para a mesma pessoa são diferentes do que é prazer e dor para outra pessoa. E esse prazer, e entre esse prazer e essa dor, está justamente a felicidade. Então, o que gera prazer em mim é diferente do que gera prazer em você, que é diferente do que gera prazer numa terceira ou quarta pessoa. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm, assim, o foco de vida delas é só se divertir. Então elas vão trabalhando, sempre pensando, esse fim de semana tem uma festa, eu tenho que fazer isso. Todo o fundo, o contexto dela, tem o fundo de a conotação de diversão, de felicidade, principalmente de alegria, porque a alegria é diferente de felicidade. Sim. A felicidade é interna e a alegria é mais externa. Então o que acontece? Essa pessoa, ela busca ser alegre, festa, ela é o verdadeiro festeiro. Ela chega numa festa e conta uma piada, ela se diverte com tudo. Então, ela não leva nada muito a sério, porque ela está buscando sempre a felicidade, ou pelo menos a alegria. Sim. Essa é a felicidade dela, é essa. Agora, existem outras pessoas, Vaninha, por incrível que pareça, que se sentem felizes de cumprir as suas obrigações. Elas mesmas designam obrigações, estágios, fases para elas e vão seguindo aquilo ali. Então elas se sentem felizes ao completar uma tarefa, por exemplo. Então elas só se dão o direito de se sentir relax, eu estou tão leve e tal. Por quê? Porque ontem eu completei uma tarefa que já tinha um ano que eu estava fazendo e tal. Então ela se sente feliz, ela se dá o direito de ser feliz somente depois de completadas essa tarefa. Então, as pessoas são diferentes. E aí também existem outras pessoas que têm outros tipos de felicidade. Por exemplo, tem um tipo de pessoa que só se sente feliz ajudando outras pessoas. Então, elas olham para o mundo, qualquer evento que tenha, qualquer festa ou qualquer situação que aglomerem-se pessoas, ela está sempre pensando como que eu posso ajudar algumas pessoas que eu vejo que precisam de ajuda, e eu sou essa pessoa que vai fazer a ponte. Então ela é uma construtora de pontes afetivas entre ela e uma outra pessoa que precise. A maneira que ela faz isso, ajudando as pessoas. Então cada uma dessas pessoas tem a sua felicidade. Então quando esta pessoa fala que eu quero estar feliz, ela está dizendo feliz do ponto de vista dela. Mas a outra pode estar falando também que quer ser feliz, e a felicidade da outra ser diferente, e quase sempre é. Então existem vários níveis e tipos de felicidade. Por isso, voltamos de novo ao ponto do autoconhecimento. O que é felicidade para você? E para você, internauta? Sim. O que é felicidade para você? O que realmente traz felicidade? Então, com o autoconhecimento, isso fica muito nítido, Vaninha. Muito nítido. A pessoa consegue enxergar e entender exatamente o que leva ela à felicidade. E faz com que ela realmente consiga ser mais feliz, porque em ela enxergando, ela se aceita mais, ela se entende mais. E o resultado disso tudo é que uma pessoa
com autoconhecimento e autoconsciente é mais feliz. Então uma pessoa, quando ela adquire esse autoconhecimento, é fundamental para que ela encontre a verdadeira felicidade, né? É fundamental para aquela que encontra a verdadeira felicidade, e essa felicidade ela vem com símbolos e referências. Um outro exemplo que eu poderia dar também seria quando uma pessoa vai num pódio, por exemplo. Vamos imaginar que tem uma Olimpíada. Sim. E que uma pessoa foi lá e lutou 4 anos, Olimpíadas são 4 anos, né? Isso. E ela lutou e foi lá num pódio, por exemplo. E ela está lá ganhando ouro, prata ou bronze. Então ela está feliz. Por quê? Para ela aquilo significou muito. Porém, Vaninha, olha bem, mesmo num pódio, essa referência que eu te falei do passado e de onde ela veio, vai fazer toda a diferença, esse ponto de referência. Por quê? Se você parar para observar, você vai ver 3 pessoas num pódio. Supõe-se que as 3 têm níveis de felicidades assim, condizente com as posições que estão no pódio, não é isso? Certo. Tipo ouro, prata e bronze. Sim. Então eu digo para você que os níveis de felicidade dela, muitas vezes, a maioria, não são condizentes somente com os níveis em que elas estão. Por exemplo, a pessoa que está no nível que ganhou o ouro, ela com certeza está muito feliz. Porém, primeiro lugar. Porém, pode ser que aquele ouro seja o segundo, terceiro ou quarto da vida dela e ela está feliz. Mas ela não está tão feliz quanto o primeiro ouro que ela ganhou. Então, essa felicidade, ela é subjetiva. Ela tem níveis. Então, como essa pessoa já ganhou o ouro, por exemplo, esse ouro de agora não representa tanto quanto o primeiro. O sabor do primeiro foi muito maior. E agora vamos analisar então a pessoa que está ali no patamar do meio, que é ouro, prata e depois bronze, né? A pessoa que ganhou prata. Qual é a sensação que a pessoa que ganhou prata tem no nível de felicidade? Você acha que ele está muito feliz ou menos feliz? Eu creio que mais feliz que quem ganhou bronze, né? Muitas vezes não. Porque, entenda, quem ganhou prata, ela deveria estar mais feliz do que quem ganhou bronze. Sim. Só que muitas vezes ela está com a sensação de frustração, Vaninha, por não ter ganho o ouro. Ah, tá. Ela está pensando assim, puxa vida, eu tive quase lá, eu tive com ouro na mão. Então ela, ao invés dela ver o que ela ganhou, ela olha o que ela perdeu. E aí gera uma sensação de frustração. Então, o que faz a diferença nesse sentido é o autoconhecimento que ela tem e o preparo que ela tem para enfrentar a situação. Sim. Então ela deveria, sim, eu poderia ter ganho ouro, mas eu não deveria ter subido tanto as minhas expectativas, pelo menos sem controle, porque às vezes eu não controlo que aquela outra pessoa vá fazer alguma coisa melhor que eu. Eu controlo a mim. Controlo a minha performance, mas a performance de quem fez o ouro, então eu fiz a minha melhor performance. Porém, para os juízes, a performance de quem fez o ouro foi melhor. Então, aquela pessoa não pode ficar frustrada por uma coisa que totalmente não dependeu dela. Então, muitas vezes essa pessoa que está ali com prata, ela está não feliz por ter ganho daquela pessoa do bronze, e sim frustrada e triste por não ter ganho o ouro. Então o que acontece? E a análise da terceira pessoa, que é a do bronze, essa sim está muito feliz. Por quê? Porque apesar dela estar em terceiro lugar ali na classificação, ela ganhou mais do que aquele monte de pessoas que nem ganharam nada, nem subiram ao pódio. Olhando para esse lado, verdade. Então, o nível de felicidade ele é muito subjetivo e tem muito a ver com o background, que a gente costuma falar, que é de onde a pessoa veio, a sua referência, as conotações que ela tem, visão de vida que ela tem e experiência de vida também. Vai contar muito nesse ponto. É interessante esse exemplo que você deu, né? Se a gente não analisa nesse sentido aí de que de repente a prata seja uma frustração. E essas pessoas que estão ali na prata e no bronze, elas deveriam ativar o poder do quase. Você conhece o poder do quase? Não. O poder do quase é quando você quase consegue alguma coisa que você queria muito,
mas não chegou a conseguir. Então, nesse momento, você tem duas coisas que você pode fazer. Ou ficar frustrada e parar ali mesmo e morrer no quase, Sim. ou usar aquela energia que você foi ali no limiar do conseguir, mas não conseguiu, para poder da próxima vez, na próxima Olimpíada, na próxima corrida, no próximo momento seu, realmente conseguir superar aquilo tudo, inclusive às vezes até batendo recordes. Então o poder do quase, ele tem que ser utilizado como um impulsionador da sua vida e não como um freio. Porque se você não utilizar ele, você pode às vezes viver de uma forma frustrada sem tanta necessidade. Muito interessante isso, né? Eu gostei demais desse exemplo que você deu aí, porque exemplifica bem o que você está falando, né? A questão de referência, né? De ter uma referência sempre positiva das coisas, Sim. né? Agora, eu tenho um comentário para fazer com você acerca de um versículo bíblico. Sim. Tá? É um versículo que fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Né? Biblicamente falando, é quando Jesus fala na questão de moral, para as pessoas saírem do pecado e vir para ele. Né? Sim. E você acha que esse versículo tem a ver com autoconhecimento, com conhecer-se? Muito, muito. Porque realmente só a verdade vos libertará. Mas aí eu pergunto, para cada verdade, dependendo da interpretação da pessoa, pode haver meias verdades. E a pessoa está vivendo em meias verdades. Então, há que se parar e olhar realmente qual é a minha referência de verdade. Sim. E para mim poder embasar nisso, para mim não ficar perdido, eu sempre me embaso no maior, que é Jesus Cristo. Sim. E na Bíblia. Porque as minhas referências de verdade, estando ali embasadas, eu consigo ter muito mais tato e sensibilidade para ver qual é a verdade, e quanto mais próximo disso eu estiver, mais na linha de verdade eu consigo estar, e mais tranquilo também eu fico sabendo que aquela é a verdade única que vai me levar para novos caminhos. E isso também, por outro lado, me afasta de pontos cegos, de negatividades, de preconceitos e todas as coisas. Porque, Vaninha, por que é importante isso? Porque muitas vezes a gente não sabe como agir. Muitas vezes as pessoas te perguntam coisas, ou você na criação dos filhos, acontece um momento em que você não sabe como agir exatamente. Então naquele momento que você fica em dúvida, então é importante você ter uma luz que te guie para que você realmente, além do seu autoconhecimento, além de todas as coisas do mundo, você consiga pensar assim, bom, eu não sei de tudo, mas eu tenho alguém ou uma referência que vai fazer com que eu consiga passar desse momento, tendo a humildade de ir lá eventualmente perguntar, ou de ler uma Bíblia, ou de me achar, me localizar através da fé. Eu consigo ultrapassar esses momentos e sentir que eu fiz a coisa certa. Ou, se eu não conseguir fazer a coisa totalmente certa, pelo menos eu tentei da forma que eu poderia. E quando a gente está embasado em Deus, a gente aprende o amar, né? Porque Deus é amor, né? Então você começa a olhar o outro com um olhar mais amoroso, né? Então todas as vezes que a gente não sabe como agir, a gente tem que se deixar tocar, né, Vani? Se deixar tocar pelo amor ao próximo, pelo amor a Jesus Cristo. E aí a gente acaba conseguindo passar daquele momento mesmo sem estar preparado para ele. Tem até um resumo seu, de algum conteúdo seu que eu li, uma matéria sua que eu li, que fala, você fala uma referência de Einstein, você fala uma frase sobre Isso, ele. eu costumo sempre citar um exemplo de Einstein, que Einstein é um dos seres humanos, né, que passaram por aqui, que mais são tidos como referência de inteligência. E ele tem uma frase que fala assim, eu não sei quem é Deus, mas tudo que eu descubro, Deus já estava lá. Tremenda essa frase. Então, ela é muito fantástica porque ele se declina a Deus desta forma, porque ele não era aquela pessoa que era totalmente seguidora num primeiro momento da sua vida, e ele foi convertido justamente porque ele entendeu que Deus é tão onipresente, onipotente, que tudo que ele descobria, ele lutava e descobria as coisas e já estava Deus lá. Já existia, né? Porque na verdade foi Deus quem foi o criador de Verdade. tudo. Então é uma maneira dele ceder e mostrar. E se Einstein dizia isso,
quem somos nós para dizer o contrário, né? Sem Deus é impossível, É impossível. Então, é uma referência de muita importância para a gente quando a gente se sentir. É muito gostoso, Vani, quando a gente se sente inteligente em Deus. Verdade. Então, essa é a nossa referência para tentar se sentir inteligente estando ao lado de Deus, de pessoas fortes e pessoas boas. Por isso, a gente se sente confortável ao falar desse assunto. É verdade, porque a gente não é nada, né, sem o Criador. A gente pode até saber uma coisa ou outra, mas a gente não sabe tanto. E quanto mais você estuda e aprende, principalmente sobre o ser humano, mais você vê que você não sabe nada. Verdade. Então, é importante sim evoluir, mas mantermos sempre a humildade e os pés no chão, né? Sim. Muito bem. Mais uma conversa finalizada, né? E eu quero te agradecer, né? E lembrar do e-mail. @manualdegente.com. Manda suas dúvidas, suas perguntas para a gente, que estaremos à disposição. Né? Um abraço e até mais.